Estudo bíblico. Tema: Escatologia. Autor: Pastor Ricardo Correia de Matos. Primeiro parte aula 7. Escatologia geral. O arrebatamento. Certamente a grande maioria dos cristãos já ouviu falar no arrebatamento da igreja. Trata-se do fato mais esperado por todos aqueles que amam o Senhor no mundo inteiro. O materialismo excessivo e a falta de conhecimento por parte das igrejas têm deixado este assunto de lado. Mas no princípio não era assim. A igreja do primeiro século da era cristã desejava ardentemente a volta do Senhor, e hoje não deveria ser diferente. Para a igreja do Senhor, o arrebatamento significa a plenitude da redenção, o cumprimento das promessas feitas à igreja, a ressurreição dos santos que dormem em Cristo, a glorificação do nosso corpo, o livramento deste mundo e da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Ser arrebatado nos mostra que fazemos parte de um corpo invisível chamado igreja, é estar com o Senhor para sempre e ver a sua face. Após o arrebatamento, estaremos definitivamente livres da possibilidade de pecar. Devido à sua importância, estudaremos este acontecimento como consolo e refrigério para nossa alma. O arrebatamento da igreja. 7.1. Definição: arrebatamento significa rapto repentino. Ser tirado repentinamente. Ser tomado de forma abrupta. Consultando o dicionário, encontraremos que a palavra arrebatar, além das definições dadas anteriormente, significa ainda arrancar, levar. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, Ministério da Educação, Bueno, Francisco da Silveira, 11ª edição, 1992, Biblioteca Nacional FAO. Biblicamente será o acontecimento no qual o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. O arrebatamento faz parte da primeira fase da vinda de Jesus. 2. Quem será arrebatado? Este acontecimento envolverá a igreja e os santos do Antigo Testamento. Para a igreja, abrangerá tanto os que estiverem vivos na terra quanto os que dormiram no Senhor estão no paraíso. Isto envolve os santos do Antigo Testamento como os do Novo Testamento. Ico 15, 51, 52. RTS 4:16, 17. Jó 11, 25, 26. HB 11, 39, 40. Quando Jesus vier para arrebatar a igreja, existirão naquele dia cristãos que estarão vivos e outros que já dormem no Senhor. Entretanto, ambos serão arrebatados. Este evento será a grande colheita dos justos, desde Adão até o momento em que os salvos serão levados desta terra. Após o arrebatamento, iniciar-se-á um período de grande sofrimento e angústia na terra chamado de grande tribulação. A igreja não passará pela tribulação. Estamos vivendo um espaço de tempo indeterminado chamado Era da Igreja ou Era da Graça, o qual iniciou-se no dia do Pentecostes e se findará no dia do arrebatamento. Este período de tempo indeterminado está compreendido entre as 69 e 70 semanas de anos, conforme as profecias do livro de Daniel. Estaremos estudando este detalhe na análise do livro de Daniel. 3. As dispensações. A divisão dispensacional pode ser bastante útil para o estudo escatológico, entretanto, vale lembrar que o dispensacionalismo inflexível pode acarretar em sérios erros. O dispensacionalismo foi criado tendo em vista facilitar a compreensão da administração e do controle divino sobre o desenrolar da história humana. No estudo das dispensações, a história da humanidade é dividida em 7 épocas de acordo com o modo que Deus trata o ser humano em determinado tempo. 5 dispensações já se passaram, uma está em andamento e outra ainda acontecerá. Note o esquema abaixo sobre a separação da história da humanidade em 7 dispensações, partindo da eternidade passada para a eternidade futura. Alguns consideram a inocência como a primeira e a consciência como segundo, excluindo-se a diluviana. Podemos considerar também a consciência como primeiro. Entretanto, estas ordens não vão alterar o esquema da terceira dispensação em diante. A dispensação da graça termina com a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento e o arrebatamento da igreja, iniciando-se na terra o período da grande tribulação, quando se manifestará o iníquo. ITS 2, 6, 7 e 8.
Entre o final da dispensação da graça e a implantação do milênio ocorrerá um período transitório de 7 anos, grande tribulação. Cuidado! O estudo de dispensações é útil, porém deve ser cauteloso. A partir da queda do homem, em toda a história da humanidade, o ser humano somente é salvo pela fé, através do sangue de Jesus. O sacrifício de Cristo é eficiente para salvar os santos do Antigo Testamento que viveram antes dele vir à Terra, é eficiente para salvar os que viveram em sua época, igualmente eficiente para salvar a todos os que viveram após o seu sacrifício, inclusive aqueles que ainda hão de crer. Tudo isso é fruto da graça de Deus. Não importa em qual época o ser humano viveu, ele será sempre salvo pela fé. Deve ser considerado ainda o estado de cada ser humano individualmente em cada contexto à parte da dispensação. Exemplo: um gentio que viveu na época de Moisés e desconhece a lei de Deus, não será julgado por ter desobedecido à lei de Moisés. Rm 2. 12. A era da Igreja também é chamada de tempo dos gentios, pois nesta época a salvação veio aos gentios. A plenitude dos gentios será alcançada quando a última pessoa entregar a vida a Cristo, então, a Igreja será arrebatada. V. 4, porque Jesus arrebatará a Igreja. Propósitos do arrebatamento: cumprir a promessa de Jesus, redimir os nossos corpos, ressuscitar os mortos no Senhor, levar-nos ao novo lar, recompensar a Igreja, para reinarmos com Cristo. Ética. 5. Como será o arrebatamento? A figura abaixo é uma ilustração referente ao arrebatamento, a mesma traz em ordem a sequência dos fatos que ocorrerão quando Jesus voltar para buscar a sua Igreja. Acompanhe as setas e observe a ilustração à medida que for sendo solicitado durante a aula. Primeiro, a trombeta tocará para o arrebatamento e a ressurreição. ICO 15:52 e ITS 4:16. Observação: para os judeus o toque da trombeta era importante no seu cotidiano. NM 10:10. O toque da trombeta indicava as solenidades, e em CR 29, 26, 28, B para proclamar a guerra, NM 10:9, C para as manifestações do poder e da vontade de Deus, ES 19 e 16. HD 12, 18, 19, de Jericó é destruída ao som da trombeta, JS 6, 8, 9, 13, 16, 20, e na reedificação do templo, ED 13 10, F para congregar o povo e levantar acampamento, NM 10, 2, 3, atenção! A última trombeta não é a mesma que as 7 mencionadas no livro do Apocalipse. Para a igreja a trombeta representa o toque de reunir. No Apocalipse, as 7 trombetas representam para quem ficou na tribulação uma manifestação do juízo de Deus. Segundo, o Senhor Jesus descerá do céu, onde está a destra do Pai, RTS 4:16, seta N1 Fig da Pag 28. Terceiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em um corpo glorioso, imediatamente seus corpos serão transformados. ICO 15. 54. RTS 4:16, Fig da Pag 28, canto inferior esquerdo. Quarto, os salvos que estiverem vivos, também terão os seus corpos transformados, glorificados. ICO 15:52. RTS 4:17, Fig da Pag 28, canto inferior esquerdo. Quinto, todos os salvos são arrebatados e encontram-se com o Senhor nos ares, RTS 4:17, seta N2 da Fig da Pag 28. Sexto, o arrebatamento ocorrerá num momento num abrir e fechar de olhos, RICO 15:52. Todo o processo, incluindo a ressurreição, transformação dos mortos e dos vivos, bem como o arrebatamento, será praticamente instantâneo. A igreja deverá estar preparada. 26. Fatos que ocorrerão logo após o arrebatamento. A. Tribunal de Cristo. No Tribunal de Cristo haverá o julgamento das obras do crente. Neste tribunal serão julgadas as nossas obras individualmente. N3 na Figna Pag 28. Neste julgamento seremos avaliados. Não será para saber se somos salvos porque já fomos perdoados, purificados e arrebatados. ICO 13:11, 15. ICO 5:10. GL 6:9.
TG 5:9, seremos analisados se somos verdadeiros no íntimo. O resultado deste julgamento será recompensa ou detrimento. Tipos de julgamento na Bíblia. Devemos observar que a Bíblia fala de vários tipos de julgamento, a saber: a. O julgamento dos pecados, tempo. 33 DC, lugar. Calvário, resultado. Salvação para todo aquele que crer. João 19, 17, 18, 30. Ico 15. 3,4. B. O auto-julgamento do crente, época. A qualquer momento, local. Em qualquer lugar, resultado. Correção Ico 11, 31, 32. A Santa Ceia é um momento bem oportuno para isso. Ico 11, 28. C. O julgamento eclesiástico deve ser exercido pela igreja local sempre que necessário. MT 18 e 17, 20. Ico 5. 1, 7, 6, 1, 5. Resultados: recuperação e arrependimento do pecador, manter a pureza da igreja. Ética. C. O julgamento das obras do crente, época. Quando Cristo voltar, local. No ar, resultado: recompensa ou detrimento. O tal será salvo. Ico 3, 11, 15. Ico 5 e 10. D. O julgamento das nações, época. Quando vier o Filho do Homem na sua glória. MT 25, 31, 33. Local: Vale de Josafá. JL 3, 1, 2. Resultado: separação de Israel como povo privilegiado. Definição de quem entrará no milênio. E. O julgamento de Israel, época. Durante a tribulação, resultado: purificação da nação e separação dos verdadeiros judeus. ZC 13, 8, 9, 14, 1, 4. RM 11, 25, 26. F. O julgamento dos anjos caídos, época. Antes do juízo final e após o milênio. IP 2, 4. AP 2010, estaremos associados com Jesus neste evento. Ico 6, 3. G. O juízo final, o grande trono branco, época. Após o milênio. AP 20, 5, 11, 15. Local: perante o grande trono branco. Resultado: aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo ardente, condenação eterna. Os galardões. A Bíblia nos mostra vários tipos de galardões. Os galardões serão para os servos que comparecerem ao tribunal de Cristo. Receberão o seu galardão. Ico 9, 6. Será distribuído pelo próprio Jesus. AP 22 e 12. Tipos de galardões. São simbolizados por coroas. A. Coroa da vida. TG 1 e 12. AP 2 e 10. Fidelidade. B. Coroa da vitória. Ico 9 e 25. Os que venceram o mundo e não se corromperam. C. Coroa de glória. IP 5, 2, 4. Ministros e obreiros. Dependendo do cuidado pelo rebanho, promoção do reino de Deus e obra do Senhor em geral. Trabalho feito por amor, sem interesse pelo dinheiro ou poder. D. Coroa da justiça. ITM 4, 7, 8. Combatentes do Senhor. Aqueles que sofreram por Cristo. Também chamada de coroa do mártir. E. Coroa do gozo. FP 4, 1. RTS 2:19 minutos e 20 segundos. Ganhou vidas para Cristo, zelou pelas almas. B. As bodas do Cordeiro. Após ser galardoada, a igreja será introduzida na presença do Pai e então acontecerá as bodas do Cordeiro. AP 19 e 17. O Senhor prometeu confessar o nosso nome diante do Pai. MT 10 e 32. LC 12, 8. AP 3, 5. Este acontecimento será uma grande festa pouco antes da vinda gloriosa de Jesus, segundo fase da volta de Jesus. A ceia das bodas do Cordeiro. LC 12:37. Enquanto todos estes eventos acontecem com a igreja no céu, a terra, após o arrebatamento, vive o período da grande tribulação. Este será o assunto da nossa próxima aula. Vídeo. Carlos Rodrigues Coelho, divulgador do Evangelho de Jesus, site, https://antigonovotestamento.net. Áudio, inteligência artificial adaptada por Carlos na íntegra.